Abel Ferreira rende até hoje bônus importantes ao PAOK. E quem paga essa conta é o Verdão. Tudo sobre uma joia sub-12 do Palmeiras com mais de 200 gols marcados. O Palmeiras tem uma programação interessante. Marcos Borim confirma que o Verdão está muito bem encaminhado com 2 grandes reforços para chegar após a Copa do Mundo, hein? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre der tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar sobre uma joia do Sub-12 do Palmeiras com números impressionantes. Eu me refiro a PH Neto, que já tem 207 gols e 116 assistências em 164 jogos pelo Palmeiras. São mais de 300 participações em gol em 164 jogos. Tudo isso desde 2023, quando foi contratado pelo Verdão. O PH Neto também já somou, nesse período, 19 títulos conquistados. E ele é a grande atração de um torneio considerado um mundial da categoria que o Palmeiras começou a participar nessa quarta-feira. O torneio é o La Liga FC Futures, que é organizado inclusive pela La Liga, o campeonato espanhol. Torneio que já revelou Lamine Yamal, Iniesta, Casillas, Piqué, entre outros. Sobre o PH Neto, canhoto, driblador e extremamente artilheiro. Mais uma das descobertas de João Paulo Sampaio. Só mais uma curiosidade, o PH Neto é filho de um ex-atacante que já passou pelo Palmeiras, o Paulo Henrique. Ele teve no Verdão em 2010, sem grande destaque. Você sabia que cada título de Abel Ferreira no Palmeiras ainda rende dinheiro ao PAOK? É que lá atrás, em outubro de 2020, quando o Abel Ferreira foi contratado pelo Palmeiras, o Verdão pagou um valor pela multa rescisória e prometeu o pagamento de bônus por cada título conquistado pelo treinador português. Tenho certeza que nem o Abel, nem o Palmeiras imaginariam que a passagem do técnico duraria tanto. Pelos lados do Allianz Parque já são mais de 5 anos e 11 conquistas de títulos. Cada taça, como a do Campeonato Paulista, assegura um prêmio ao PAOK. A cifra não foi divulgada, mas dá para contar que no balanço oficial do Palmeiras, referente a 2025 e recentemente divulgado, há a promessa de pagamento para 2026 de R$323 mil que ficaram pendentes do ano passado. Com uma observação importante, o último título do Palmeiras aconteceu no Paulistão de 2024. Eu não me refiro ao título desse ano do Campeonato Estadual, e sim para tentar explicar por que da aparição de R$323 mil no balanço de 2025. O Palmeiras assegura que só vai fazer o pagamento desse valor de 323 mil ao PAOK em 2026 porque o time grego atrasou o envio da documentação necessária para a remessa de dinheiro. Para completar, só registrar que Abel Ferreira ficou no PAOK de 2019 a 2021, tendo feito por lá 57 jogos. Posso garantir que é muito mais barato pagar um bônus ao PAOK por títulos conquistados pelo Abel por aqui do que eventualmente demitir o Abel e tentar pensar em contratação de outro técnico e a dispensa com pagamento de multa, como acontece com vários outros clubes de futebol no Brasil. Ou você pensa diferente? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Vamos falar um pouquinho ainda do Palmeiras, um pouquinho sempre do Palmeiras, né? Vamos falar sempre, como sempre do Palmeiras, porque essa janela da data FIFA, o Palmeiras tem uma programação interessante. O Palmeiras precisa e espera recuperar nessa data FIFA, são 11 dias de parada, né? Folga, o pessoal volta hoje, quarta-feira, o pessoal está voltando aos trabalhos. Teve folga para todo mundo, tá tudo certo, descansar o pessoal, normalmente durante a temporada não se tem muita folga, né? Jogo quarto e domingo não dá para ter folga. Então todo mundo descansando, inclusive o Abel, que está lá em Portugal. Deve voltar no sábado, deve voltar por aí, porque isso aí já está combinado com a diretoria também, né? Quando tem data FIFA, um membro da comissão está liberado para viajar, estende um pouquinho essa folga, porque, né, vai visitar a família lá em Portugal e não dá para fazer um bate e volta até Portugal, né? Então tá tudo certo, tá tudo combinado, então o Abel que aproveite aí o seu descanso, a sua folga, para rever os familiares, a filha e voltar para dar sequência na temporada que tá muito boa. O Palmeiras está começando realmente muito bem a temporada, campeão já paulista, líder do Brasileirão
E agora esse mês de abril vem Libertadores, Copa do Brasil, tem muita coisa, muita coisa. Mas nessa parada, como eu estava falando, o Palmeiras, claro, quer recuperar o Vitor Roque, que vem aí alternando, né? Joga uma, entra no segundo tempo, com dor no tornozelo, aquela pancada no jogo contra o São Paulo ainda repercute. E aí o Palmeiras espera que nesse período realmente possa zerar o Vitor Roque. Quando voltar agora, esteja pronto, apto, zerado, liberado, para voltar a fazer aquela dupla aí que a gente gosta e conhece muito bem, que é o Vitor Roque e o Flaco Lopes, que estão jogando muito. O Vitor tem 6 gols na temporada e o Flaco já tem 9. Então são 15 gols só de 2 jogadores. Impressionante o aproveitamento desses caras. Então é importante a recuperação, sim, do Vitor Roque para fazer essa dupla e funcionar de novo. Depois tem também, olha só, mais uma vez a gente vai falar que tem o Paulinho. O Palmeiras espera também que depois dessa parada, a gente vai entrar em abril, 9 meses, ele operou dia 4 de julho, dia 4 de abril faz 9 meses, é uma gestação, para que o Paulinho finalmente possa ser reintegrado e possa participar, estar apto aí a voltar a jogar futebol. Que é o trabalho dele, né? Às vezes a gente até esquece. O que o Paulinho faz mesmo? O que é a função dele? Jogador de futebol. Mas faz, tempo, né? Então o Palmeiras espera sim que o Paulinho finalmente possa voltar, possa ser liberado e possa estar reintegrado. Porque senão, né? Com 9 meses alguém tem que dar alguma explicação. São 4 com 12, 16 meses, quase 1 ano e meio, 16 meses, né, de tudo isso de salário, né, gasto em contratação. Imagina para onde vai isso, é 150 milhões. Até agora, acho que com a contratação e mais o que foi gasto, 150 milhões de Paulinho, e é muito pouco que ele entregou. Tá certo que fez o golzinho contra o Botafogo no Mundial, beleza, classificou o Palmeiras, mas, né, já faz tempo, né, já foi em julho do ano passado. Faz muito tempo. De lá para cá o Palmeiras foi vice do Brasileiro, vice da Libertadores e não pode contar nunca com o jogador. Então, finalmente, parece que tem uma luz aí que o Palmeiras espera realmente que ele esteja recuperado. Tomara que ele também, nessa data FIFA aí, continue trabalhando, continue se recuperando, dê essa atenção a esse retorno para que as coisas aconteçam. É importante, mais um jogador à disposição aí desse esquadrão que o Abel tem essa temporada, né? O melhor grupo que ele já trabalhou, sem dúvida nenhuma, com muitas opções. E se ganhar o Paulinho agora, segura, hein? Segura que vem coisa boa por aí. Essa frase é complicada até, né? Mas realmente é um time muito forte. Depois, nesse período de parada, a gente vai atrás de algumas informações, né? E aí eu fiquei sabendo que lá no Botafogo a coisa tá ruim. 2 meses de salários atrasados. Isso passa a incomodar os jogadores. E principalmente um jogador que está ali na mira do Palmeiras, no alvo, Danilo. E parece que a Leila, né, recebeu uma ligação falando que o jogador está meio insatisfeito, se não quer, né, de repente se aproveitar não, de repente fazer um negócio, porque realmente parece que começou uma conversa de novo. E a janela vai abrir agora, né? Danilo em alta, convocação para a seleção brasileira, 5 gols no Brasileirão, tá jogando muita bola, fez gol até no Palmeiras. Não devia, né, Danilo? Não devia deixar essa passar. Fez gol até no Palmeiras. Enfim, é um jogador que realmente sempre esteve no radar e parece que a Leila recebeu um telefonema aí para ver se consegue achar um caminho para repatriar esse jogador que joga demais e cairia muito bem nesse time do Palmeiras. Então, tem essa conversa, início ainda, mas a gente já sabe, já fala. Me contou, já conto para vocês aqui. Que realmente isso pode vir a acontecer, tem conversa em andamento, tá? Outros jogadores, nós já falamos por aqui, o Wendel avançou muito, né? O Almada está nessa situação com o Flaco Lopes, o Nino já está fechado, então são esses jogadores que devem chegar nessa janela do meio do ano. Saídas também, né? A gente viu agora que o Alan, agora veio o Newcastle, hein? Esse tem grana. Newcastle aí tá para apresentar uma proposta na janela de 45 milhões de euros, aí não tem como, né? 45 milhões de euros tem que colocar, sabe aquela fita de presente, aquele laço bonito? Tem que colocar e mandar entregar lá para o Newcastle, na Inglaterra, da Premier League, que 45 milhões de euros tem que
infelizmente, entregar o menino, que é bom de bola, começa a jogar muito, e ele e o Arias estão formando uma dupla impressionante, porque um de um lado, outro do outro, não dá para dobrar a marcação dos dois lados, né? E aí o Palmeiras, quando pega um contra um, esquece. Qualquer um dos dois, pegar um contra um, esquece, vai para dentro, vai dentro do gol, dentro da área, ou vai chutar no gol, como o Arias fez e fez o gol, ou o Alan, que tentou achar o Flaco, não achou, mas coisa boa vai sair. Então os dois estão se entendendo demais, mas aí, né, se perder, por exemplo, o Flaco também está na mira aí do Atlético de Madrid. O Palmeiras perder 2 jogadores desse tamanho, vai ter que ir atrás de outros, né? O Almada substituiria o Flaco. Legal, até esse negócio aí que pode acontecer. Agora, pro lugar do Alan, tem um jogador aí, o Luiz Henrique, lá do Zenit também. Olha, já tá certo com o Nino. Tá vendo com o Wendel. Faz logo um pacotão. Traz o Luiz Henrique também. Aí eu vou contar uma coisa para você. Ninguém segura. Ninguém segura. Já faz um pacotão lá. Nino, Wendel e Luiz Henrique. Faz um pacotão que seria muito bem-vindo para o Palmeiras. Eu não tenho dúvida que esses jogadores iam acrescentar muito, iam agregar demais. Então é o mercado, né? É o mercado. Jogadores que podem chegar, jogadores que devem sair, mas a gente tem acompanhado que realmente os nomes que o Palmeiras tem buscado no mercado é sempre para fortalecer o grupo e trazer jogadores para jogar, titulares, como fez agora com o Marlon e Arias, e o Palmeiras está muito bem servido. Então são essas mexidas aí, essas oportunidades de mercado que eu fiquei sabendo, então a gente vai atualizando sempre aqui com vocês, tá bom? Quase 30 milhões de euros pelo Gerson, que é um jogador de 30 anos, que já foi e voltou umas 2 ou 3 vezes para a Europa. Eu acho que o Cruzeiro topou pagar um valor que o Zenit achou que fazia sentido. Para mim, assim, eu não, sinceramente, se o Palmeiras trouxesse o Gerson a 30 milhões de euros, eu me incomodaria, honestamente. Não, era claro, a Vic falava a mesma coisa aqui. Sim, eu nunca fui É um bom jogador, ok. E eu tenho também um pouco dessa linha de raciocínio contra o Nino, tá, Borim? Pra ser bem sincera, eu acho um bom jogador, mas Sim. o custo envolvido ali na negociação de aproximadamente 15 milhões de euros, eu acho um valor muito elevado para um zagueiro. E que talvez hoje não atenda diretamente a principal necessidade que eu, pelo menos, enxergo do Palmeiras, que é um camisa 5. Eu acho que o Palmeiras também poderia medir um esforço, e aí agora fica até um pouco mais claro pra gente saber que também é muito a comissão técnica envolvida na indicação de jogadores. O Palmeiras, ele conquista o título paulista, o que já deixa um caminho mais leve para esse início de semestre, né? Já é mais um acerto, 100% nos clássicos, mas eu ainda acho que a performance do Palmeiras, principalmente na questão de meio de campo, ela passa muito pela necessidade de um camisa 5, né? A gente vê até pela partida de ontem. Ontem foi um jogo que o Abel optou pelo John Arias em um campo muito encharcado, então você não teve o melhor do John Arias ali, mas se tivesse um camisa 5, você teria um Marlon mais centralizado e um Andréas mais próximo da área, que é um jogador que bate muito bem de fora da área. Então é essa a questão. Então, aproveitando, né, que você tem essa opinião do valor alto. Tudo bem, o Palmeiras tem esse grande desejo para concretizar a contratação do Nino, mas há no radar algum camisa 5? É o Fabinho, né? É o que todos Fabinho, colocam. Eu, particularmente, concordo muito com você. Eu também acho pagar 12, 15 milhões pelo Nino muita coisa. Eu acho bastante dinheiro mesmo, mas falando aqui de futebol, eu acho que nós estávamos com um problema de posicionamento no meio de campo, eu acho que ficava muito espaço, a gente teve muito espaço, mesmo o jogo que a gente ganhou do São Paulo, o primeiro, não, o segundo não, mas eu acho que o Abel, de certa forma, melhorou, os espaços foram diminuindo contra o Fluminense. Sim. Nós também demos muito espaço, o Fluminense dominou o meio de campo. Aquele menino, o Lúcio, joga demais, Lúcio Acosta. O gol do Corinthians também, né? O Breno Bidon e o André também tiveram muita liberdade ali pelo meio de campo. Eu acho que o Palmeiras vence, mas o meio de campo, o maior defeito quando você vê o jogo do Palmeiras, muitas vezes, é os espaços pelo meio de campo. Esse é o ponto. A gente no campo, principalmente, a gente assiste, né? É que hoje, esse ano não tivemos alias, mas a gente vê muitos espaços, é verdade. Eu acho que o Corinthians teve muito espaço. Não acho que é fácil jogar na arena do Corinthians, mas a gente, de qualquer maneira, saiu vencedor ali, mas a gente dá muito espaço. Eu concordo com você e eu entendo que esse é um jogador que eu acho que essa posição vai estar atendida no meio do ano. Agora, quanto ao Nino, eu também acredito que ele venha. Eu acho que essas duas posições vão vir no meio do ano. Eu particularmente esperava que o Nino viesse agora, que o Zenit é muito complicado. Vamos lá, Borim. Eu recebi agora aqui, ó, algumas informações importantes, tá, em relação a isso. De uma fonte que ouviu agora há pouco que o Fabinho é um jogador que o Palmeiras já fez uma proposta direta ao atleta, que houve uma boa recepção, que ele tá esperando, claro, terminar a temporada agora, mas que sentiu uma boa resposta em relação ao meio do ano. Tá? Então a possibilidade do Palmeiras ter o Fabinho, ela melhorou consideravelmente em relação ao ano passado, que o jogador falou, quero esperar, acho que pode ser uma boa voltar agora, mas eu tenho um grande valor para receber, etc, etc. E sobre essa posição do Nino, de que a última conversa da semana passada
antes da janela foi de colocar 14 milhões para garantir o Nino depois da Copa do Mundo. Haja vista que o Fluminense fez execução da compra do zagueiro Midjan, né, que veio do Nacional, e também do Castillo, centroavante do Lanús, que seria o valor reservado para o zagueiro, e eles usaram em outras duas posições. Isso procede? Eu entendo assim também, eu acredito nisso. A verdade é uma só, Fascani, quem crava, e você, que é um jornalista muito ativo, e principalmente no que se refere a Palmeiras, muito bem informado, as informações do Palmeiras são muito reservadas. São tá? mesmo. Então difícil, eu sei bem. Você sabe bem. Eu tenho poucas, e as poucas que eu tenho, geralmente, são as que eu checo e apuro, né? Eu não saio falando um monte de coisa, não. Não é fácil, ninguém tem essas informações, eu realmente tenho que ser muito sincero, as coisas são muito reservadas no Palmeiras, e talvez seja uma das razões do sucesso. Então, por exemplo, o que você está colocando, eu já tinha ouvido a respeito do Arias e do Nino, assim, isso bem antes do Arias vir, e aí deu certo o Arias, o Nino não, mas eu particularmente, pessoalmente, acreditava que o Nino viesse agora, e não veio, então eu estava enganado. Agora, como eu sei que a vontade do Palmeiras é trazer o Nino, eu sei disso, então eu acredito que ele venha no meio do ano. Não sei se é certo ou se é errado, eu talvez estou mais pro lado da Vicky, eu acho que 14, 15 milhões é bastante para um zagueiro, mas nós estamos falando de um baita zagueiro, Também, acho que vem para resolver. Eu não sei se joga no lugar do Murilo, no lugar do Gomes não dá para jogar, que ele é um ídolo maior. Que evoluiu, o Murilo tá né? jogando uma bola Também. eu acho que o Murilo tem jogado muito. Também. Ele não passou um bom momento, mas hoje Sim. o Murilo é um jogadorzaço, sempre gostei, mas nesses últimos jogos ele foi muito bem. Então, eu acho que é um problema de posicionamento, e daí também um dos pontos que eu, com relação a Abel, eu achava que o Palmeiras estava dando muito espaço, mas eu acho que nos últimos jogos o time melhorou o posicionamento. Acho que é mais uma questão de posicionamento, os zagueiros estavam muito expostos. Então é bom que a gente fique bem claro, e o Borim, que é uma pessoa muito próxima a Leila, né, tá dizendo isso pra vocês, que o camisa 5 que o Palmeiras tem em mente, o primeiro nome é o Fabinho, né, Sim. que conversa, que tem esse desejo. Eu tô trazendo essa informação de que existe uma situação que começou a andar pra depois da Copa do Mundo, e o Nino é o zagueiro que tá encaminhado. Essas duas posições, você acredita que o Palmeiras pode chegar e conseguir trocar? Eu acredito que sim, e sempre... O que a Leila tem falado, o que o pessoal tem conversado? Não comenta, ela não fala, é muito restrita. Raramente a Leila comenta alguma coisa específica de uma contratação, realmente ela não... Mas você também é um cara bem informado e você vai ouvindo de alguma forma eu também. tenho Por isso que eu tô essas tirando essa dúvida aqui, né? Temos que aproveitar a sua presença por aqui Não, pra obrigado. tentar deixar o torcedor do Palmeiras um pouquinho informado, né? Então, a visão que o Palmeiras tem é exatamente essas posições, a visão da diretoria é de fazer contratações pontuais, não vão ser contratados jogadores mais baratos para se arriscar, até o pessoal fala, por que não contrata o Dantas? Até talvez fosse Não, Não, eu tô dizendo assim, falam por quê? Em algumas situações, o Palmeiras não vai contratar esse perfil de jogador, não. Sim. Mudou, Com né? todo respeito, Qual mudou. foi o aprendizado do ano passado pra cá pra mudar o perfil? Exatamente, porque o número de jogadores contratados e em algumas situações entendeu-se que alguns jogadores não precisavam ter vindo. Obviamente eu não posso citar quais jogadores que a diretoria entendeu que não precisaria ter trazido, mas de fato houve isso e a gente já entendeu. Acho que a saída do Mikael diz isso, a venda do Facundo também, Sim. né? A própria saída do Moreno, e que cometeu aqueles erros, especialmente Sim, aquele erro contra o Corinthians, aquilo foi demais. Muito embora o Moreno tenha feito um belo ano de 24, né? Todos Começa bem, depois ele cai, Começa né? bem, ele cai, faz um 25 muito ruim. E eu acho que esse entendimento que o Palmeiras teve, eu acho que o Palmeiras formou hoje um belíssimo plantel, e o Palmeiras consegue, nesse momento, escolher jogadores pontuais para manter o time que nós queremos, e eu acho que é o que nós almejamos aí, esse título da Libertadores, e principalmente o título do Mundial. Isso realmente aconteceu? Esse ano é um ano de mais remanejamento. Estamos precisando, como eu brinquei, colocar de novo gasolina no tanque para poder contratar esses nomes como Nino, Fabinho no meio do ano, Borim? Não, Fascani, como funciona o Palmeiras? Por exemplo, as vendas que nós estamos fazendo esse ano são para pagar os jogadores do ano passado. O Palmeiras não tem nenhum centavo de dívida, o Palmeiras não deve a banco. Não. O que acontece com o Palmeiras tem uma dívida, quando se olha que o Palmeiras tem uma dívida de 800 milhões de reais, é que o Palmeiras tem compromissos no valor de 800 milhões de reais. O Palmeiras não conta nisso as receitas que vai ter nos anos seguintes. Então, digamos, o Palmeiras contratou, todos sabem, o Vitor Roque, 25 milhões de euros. Por exemplo, agora contratamos o Arias, tem que pagar em 4 anos. Então, o Arias virou 25 milhões vezes 6, virou 150 milhões. Nós temos uma dívida de 150 milhões para pagar. Então, só para deixar bem claro, o que acontece é o seguinte, os jogadores que vão ser vendidos esse ano, os 400 milhões, que todos sabem que está lá no nosso orçamento de venda de atletas, eles são para pagar os jogadores que foram comprados em 23, em 24 Sim. e 25. Então a parcela do Vitor Roque, a parcela de todos os jogadores que nós compramos no ano passado, as parcelas estão vencendo esse ano, os 400 milhões são para isso. Não procede esses 10 milhões de euros, tanto que seria uma irresponsabilidade, porque nós já gastamos 30 milhões, 5 com o Marlon, que é um baita de um volante, sim. e 25 com Arias. Então, obviamente não é. Agora você vai falar, mas como nós vamos pagar esses 30 milhões de euros? O ano que vem, muito provavelmente, o Flaco sai o Vitor Roque, paga essas prestações. Vitor e assim Roque, vai indo. o Vitor Roque tem plano de sair quando? Final desse ano? Eu espero que não, mas não sim. tem plano. Assim, se você falasse aqui tivesse sentada a presidente, ela ia dizer, não tem o plano de vender, ela não tem plano nunca de vender ninguém, Sim. ela não quer se desfazer de nada, ela é apegada aos jogadores, ao time, ao plantel que Mas eles a têm. tendência é que, por exemplo, no meio do ano, o Flaco Lopes pós-Copa do Mundo valorizado ou o Alan sejam nomes Eu vendáveis. concordo com você, mas eu, por exemplo, não apostaria
que sairiam 2. Eu acho, assim, a minha leitura é que o Palmeiras pode fazer um pacote maior de vendas dos jogadores da base, talvez o Riquelme Felipe, o Eric Belé, se houver proposta, o Luigi até, e eu entendo que seria uma opção que o Palmeiras Também teria. acho, claro. Então pode acontecer do Palmeiras vender o Benedetti, o Eric Felipe, o Riquelme e o Luigi, eventualmente, e com isso o Palmeiras arrecadar um valor expressivo, vamos imaginar uma base de 10, 12 milhões de euros cada jogador desse, levantar 50 milhões de euros, e de fato não fazia sentido vender, e a presidente Sim. não vende mesmo, entendeu? É isso. Ou, eventualmente, não acontecer e ser vendido o Alan, que daria um empurrão maior. Eu não acredito, acho que pode acontecer, mas não acredito na venda do Flaco. Eu acho que o Flaco é um jogador muito importante. Acho, não que eu acho que o Alan não é, gosto muito do Alan também, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de se vender o Vitor Roque agora, até porque o Vitor Roque acabou de fazer 21 anos. Eu não acredito que tenha alguma reposição no caso do Veiga, particularmente não acredito. Eu enxergo, como o Fascani falou, um camisa 5, que eu acho que é uma ansiedade que eu percebo Então isso muito. existe, né? A conversa com o Fabinho existe e a do Nino também. Ah, perfeito, isso não tem dúvida. Tá, Então eu acho que bom. seria Fabinho e Nino, são jogadores, assim, na faixa de, o Nino 28, o Fabinho 31, são jogadores que agradam a comissão técnica, e eu não vejo nada muito diferente disso, Vicky. Então eu não acho que vem ninguém diferente disso. Acho que o Maurício tá indo muito bem, mas tem outras alternativas, né? Empurra o André, porque vai vir o 5, aí sobe o André. Tem um limite, né? Porque tem os números de jogos que estão lá e os jogadores que estão aí. Não dá pra ficar colocando mais gente fora isso, eu não enxergo mais O nada. Veloso trouxe uma informação, grande Veloso, amigão meu, de que o Palmeiras voltou a conversar com o Atlético de Madrid por uma possibilidade de ir o Flaco Lopes e tentar, dentro dessa negociação, encaixar o Almada e tal. E isso é cogitado? Eu particularmente eu gostaria que não fosse, porque eu particularmente prefiro o Flaco Lopes do que o Almada. O Flaco Lopes tem a alternativa da bola aérea. Ontem mesmo, não fez um jogo excepcional, mas ele foi responsável pelo segundo gol. Eu sei que o Palmeiras tem interesse no Almada, seria uma alternativa, mas não quer vir, né? Joga tudo isso, Eu gosto. É. Eu acho que particularmente. Eu gosto muito. Eu acho que ele e o Marlon Freitas. Aliás, o Marlon Freitas, pra mim, não foi só uma contratação técnica tática. Não. Ela foi uma contratação mental. Eu acho que o Marlon Freitas, ele foi esse elo que eu abri a live aqui te dizendo sobre a importância do 2020 e comparando com 26. Alguém que chegou pra falar assim, Abel, para de ser triste. Vamos parar de ficar desanimado com pressão. Esquece o que tá acontecendo aqui, vamos se juntar aqui. Gomes, Piquerez, vocês aí que ganharam tudo aqui, Murilo, vamos parar de achar que o Palmeiras vai ser daqui pra frente esse comodismo. E vocês aí da molecada que nunca ganharam título, vem saber o que é ser campeão. Eu acho que essa chegada do Marlon Freitas, ela foi um elo entre todas essas partes, até porque ele no Botafogo, em 24, pra mim, foi o grande condutor, esse cérebro de injeção de ânimo, para que Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus e Gregory, todo aquele belo time que foi campeão e que infelizmente ganhou da gente, mas felizmente pro torcedor do Botafogo, pra mim ele foi o grande chavão de fazer um Almada jogar, de fazer agora o André jogar no Palmeiras. Pra mim o Marlon Freitas, ele chega com uma resposta de mercado e mental de transformação da mentalidade do Palmeiras. Então quando você fala, pô, o Almada joga tudo isso, esse cara que tá aqui, chamado Marlon Freitas, numa hipotética chegada do Almada, pode potencializar muito esse time no Palmeiras. Quem que tá mais próximo de um radar do Palmeiras pro meio do ano? Com certeza absoluta o Nino. O Nino. É. Esse é o primeiro. É. Mas pra vaga de primeiro volante... Seria o Fabinho. É o Fabinho. Eu não vejo essa possibilidade. Qual que é o tipo de conversa? E como é que o Palmeiras oferece um projeto a um Fabinho, que é um cara que, assim como o Gabriel Jesus, ganha numa casa de quase 96 milhões por ano? Como é que foi essa resposta? O que você tem Na verdade ouvido? é o seguinte, o que eu diria, assim, Fascani, que aí que é interessante, nesse ponto o Anderson é uma pessoa muito hábil. Eu sei que muita gente tem resistência a ele, mas ele é uma pessoa reconhecidamente hábil. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, por exemplo, o Matheus Pereira do Cruzeiro vencendo o contrato, não renovou e tal. Isso, ninguém escuta isso no Palmeiras, é impressionante. Então, eu muito embora já tenha dito aqui que eu não tenho nenhuma relação com ele, nem sequer dei a mão a ele, Ele foi conversar com o Matheus Pereira? Não é isso que eu tô falando, eu só tô dizendo que é o seguinte, o Cruzeiro bobeou e o Matheus Pereira venceu o contrato, e talvez tenha que ter, o Flamengo quis comprar, o Palmeiras quis comprar, claro, só pra deixar bem claro, o Palmeiras tinha interesse no Matheus Pereira, sempre teve, tá vendo? então não é mentira isso, teve mesmo, mas você imagina o quanto o Cruzeiro teve que gastar pra ficar com o Matheus Pereira. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, isso não acontece com o Palmeiras, então esses projetos, quem estrutura esses projetos e que de alguma forma torna atraente ao atleta, ao empresário, eu acho que primeiro o nosso nome hoje, né, Fascani, hoje, quando fala Palmeiras, todo mundo se interessa, porque realmente a gente, o próprio ontem, Marlon Freitas, não sei se vocês ouviram a entrevista dele, deu uma entrevista super legal. Sim. Ele falou, eu não era muito atleta até 2019, né? Ou seja, com 24 anos eu não era um cara muito dedicado ao esporte.
mas o projeto do Palmeiras, sendo que ele estava no Botafogo, sendo Sim. que ele foi campeão da Libertadores Verdade. em dezembro de 24. Então, o projeto do Palmeiras para ele em dezembro de 25, um ano depois, já se mostrou muito atraente. Então, quem chama atenção é ser o Palmeiras, é os títulos que o Palmeiras disputa, é a organização que o Palmeiras tem, a gestão que nós temos, e acho que tudo isso é que atrai o atleta para vir jogar aqui. E nesse ponto, o Anderson Barros, de um jeito ou de outro, estrutura propostas que são atraentes pro outro lado. E a gente traz jogadores como o Vitor Roque, né? Não é Claro. óbvio trazer o Vitor Roque. Não, né? claro que Falar não. português, claro, né? Não, é. além de uma baita grana, você também tem que convencer o cara. Claro, tem né? 25 milhões de euros, um jogador de 19 anos, né? Nós trouxemos ele com 19, ele fez 20 em fevereiro do ano passado. Então eu acho que isso, realmente, se o cara falar eu vou, é porque é o Palmeiras. Ó, então, olhem só. Vamos deixar bem claro aqui, e se eu falar alguma coisa que o Borim não disse aqui, ele vai me corrigir ao vivo aqui. Então, o Palmeiras fez proposta ao Fabinho, tá no aguardo agora do meio do ano, e por enquanto as conversas são positivas, né? Tô errado? Fato, perfeito. Fato, tá bom? Então, chance concreta do Fabinho chegar. Sobre o Nino, o Palmeiras fez já a proposta ao Zenit, e há uma confiança muito grande dessa chegada pós-Copa, correto? Perfeito. Espera. É o zagueiro. Eu diria pra você que não tem um segundo. Se você falasse, por fora o Nino, cara, puta, é o Nino. É o Nino, tá bom. O que o Zenit quis foi terminar o Campeonato Russo com ele pra poder negociá-lo. Sim. É isso. E as contratações que o Botafogo fez agora Fluminense, de um centroavante e um zagueiro, foi porque o Nino se acertou com o Palmeiras. Exato. Ok, então... Então, se acertou ou vai se acertar. Não acertou porque o Palmeiras não anunciou, mas. Sim, não, tem chance, mas tá no caminho. nos bastidores, obviamente, houve isso. Então, olhem só as confirmações. Não, Vamos e o lá. Nino quer vir, né? O Nino quer vir ao Palmeiras, e o Palmeiras faz a proposta ao Zenit, chega a ser 14 milhões, isso? Por aí? É por aí, entre 12 e 15. é um Então, número tá bom. Então, entre 12 e 15, os 14 milhões, o Palmeiras faz ao Zenit. Então, encaminha, vamos deixar encaminhado, acho que é uma palavra mais justa, né? Encaminhado. O Palmeiras encaminha uma contratação do Nino pós-Copa do Mundo, com uma boa chance de ter o Fabinho. Então, são esses dois nomes. Então, olha só o peso dessa live aqui pra vocês. O Borim, o Marcos Borim, diretor do Palmeiras, que é uma figura importantíssima, um dos braços da presidente Leila Pereira dentro do conselho do clube, trazendo pra vocês com exclusividade aqui no nosso Link Sport Clube essas duas grandes possibilidades do Palmeiras. E a terceira foi que o clube tentou, infelizmente, Danilo, os valores foram maiores. Então não há chance de chegar Fabinho e Danilo, um dos dois. Não. Perfeito. E o Palmeiras entendeu que o Danilo seria muito caro e que voltando daquela forma seria muito caro. E outra coisa, o Danilo tem um salário absurdo no Botafogo. Acho que alguma coisa perto de 3 milhões de reais. Eu já ouvi, esqueci, mas é um salário muito alto, até para os padrões do Palmeiras. E vamos ficando por aqui com mais um vídeo no canal, informações do Palmeiras, notícias do Verdão, te mantendo sempre muito atualizado. Agora aquele pedido sempre importante, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal do Verdão, fechou? Não esqueça de comentar aqui embaixo também, deixando a sua opinião, para a gente estar trocando aquela ideia. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui, minha gratidão sempre. Estamos aí hoje dando os créditos ao canal do Nicola, canal Fala Veloso e canal do Facincani. Se inscreva no canal dele, dá aquela moral, dá aquela força, sempre fortalecendo com as melhores informações do nosso Verdão. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau, tchau.